Olá, muito boa tarde. A partir de agora você acompanha o Papo Saúde, o nosso programa semanal, onde a gente conversa com especialistas sobre iniciativas que são desenvolvidas pela Prefeitura de Fortaleza por meio da Secretaria Municipal de Saúde. Na edição de hoje vamos falar sobre doenças cardiovasculares, a principal causa de mortes no mundo. Aqui em Fortaleza, os centros especializados de atenção ao diabético e ao hipertenso foram criados para garantir atendimento de atenção especializada para os pacientes hipertensos e diabéticos de alto risco. Dona Carmosa é hipertensa. Querendo cuidar da saúde, ela procurou atendimento médico no posto de saúde perto de casa e recebeu encaminhamento para ser acompanhada pelo Centro Especializado de Atenção ao Diabético e Hipertenso. Então aqui, graças a Deus, eu estou sendo muito bem tratada. A pressão, eles lutam muito pela minha pressão, porque minha pressão minha pressão não é fácil de controlar, mas já fizeram todo tipo de exame e eu não tenho controle assim da pressão, ficar assim no que eles querem, mas estão sempre batalhando para ver se consegue descobrir o que é. Com o seu José foi parecido. Ele procurou um posto de saúde por causa do coração e também foi encaminhado para um centro especializado. Problema de arritmia, né? Passou os remédios, medicamentos, estou fazendo. Atendimento aqui é excelente. Muito bom, viu? De janeiro a maio deste ano, quase 4.500 consultas cardiológicas foram realizadas nos 7 centros especializados da capital. As principais causas de morte, tanto no Brasil como no mundo, são as doenças cardiovasculares, né? Dentre elas o infarto agudo do miocárdio. Né? São doenças que, na maioria das vezes, são prevenidas, né? Você controlando seus fatores de risco, como hipertensão, hipercolesterolemia, a questão do diabetes, questão do tabagismo, tudo isso influencia no desenvolvimento de doenças cardiovasculares, certo? Por isso que é importante a prevenção, né, e o controle dessas patologias. Em caso de pacientes diagnosticados com hipertensão, eles podem fazer como a dona Carmosa e o seu José e buscar um dos 116 postos de saúde, onde vão ser classificados quanto ao risco, terão um plano de cuidado definido e, se necessário, vão receber encaminhamento para os centros especializados. Esse paciente, ele vem das UAPs, que são os postos de saúde. Então, referenciado, eles chegam aqui. Quando eles chegam aqui, dependendo da patologia, se for hipertenso, ele vai ter acompanhamento do enfermeiro, do cardiologista, do nutricionista e do farmacêutico. Se ele for hipertenso e diabético, a gente coloca um endocrinologista também dentro dessas especialidades. E se o paciente, dentro da comorbidade dele, ele precisar de outros atendimentos dentro da linha de cuidado, a gente tem outras especialidades médicas também que contemplam aqui dentro da policlínica, como oftalmologista, como angiologista, que é o vascular. A gente tem um neurologista também, otorrino. Então, a gente tem várias especialidades médicas que estão ligadas ao SEAD, que pode dar apoio a esses pacientes. E, claro, existem formas de se prevenir uma doença cardíaca, como alimentação equilibrada, prática de exercícios físicos e ainda o controle da diabetes e hipertensão. Você ter um bom cuidado com a pressão, um bom cuidado com a alimentação. A questão do tabagismo é importante, você não fumar, né? Se você fuma, tentar parar de fumar, que todas essas patologias, né, essas comorbidades, vão influenciar o desenvolvimento de doenças mais na frente, certo? E uma atividade física é muito importante para todas as pessoas. Você fazer 30 minutos de atividade física diariamente ou 1 hora por dia, pelo menos 3 vezes na semana, isso já influencia muito positivamente para o seu condicionamento físico, né? Para a prevenção de doenças cardiovasculares. Quem continua falando com a gente sobre esse tema e já está aqui comigo no estúdio é o médico cardiologista, Dr. Henrique Godoy, da Policlínica Jaguruçu. Doutor, muito bem-vindo ao Papo Saúde. Obrigada. A gente já mostrou aí algumas doenças, mas que o senhor explicasse, falasse quais são essas principais doenças cardiovasculares. Então, as principais doenças cardiovasculares são a hipertensão arterial, o infarto agudo de miocárdio e a insuficiência cardíaca. No fundo, as doenças cardiovasculares são todas muito próximas e começam sempre com os fatores de risco iniciais,
que é a hipertensão arterial, e uma doença muito próxima da doença cardíaca, que é o diabetes e o colesterol, que não são propriamente doenças cardíacas, mas são fatores de risco para as doenças. O hipertenso já é um fator de muito risco? Geralmente o hipertenso ele já tem algum problema cardíaco? Não. A hipertensão é um fator de risco para a doença cardíaca. Ela vai levar ao infarto, vai levar ao derrame cerebral, o famoso AVC, mas ela por si só é uma doença independente das doenças cardíacas. Mas é muito importante o controle da pressão para evitar que se tenha as doenças mais graves, como o infarto e o AVC. Hoje, por que elas são as principais causas de morte? São as doenças mais prevalentes no mundo. Cerca de 20% das mortes no mundo inteiro são decorrentes de doenças cardíacas, principalmente o infarto e, mais uma vez, as doenças cerebrovasculares, aí entrando o AVC com essas doenças. E são doenças possivelmente preveníveis, se a gente controlar as doenças de fatores de risco, como a hipertensão, o diabetes e o colesterol. O fator hereditariedade conta na doença cardiovascular? Conta sim. Dentro dos fatores de risco, a gente precisa levar em consideração, sim, a presença de uma genética para doenças cardíacas. Familiares de primeiro grau, então pai, mãe, irmãos e filhos com doenças cardíacas, são fatores de risco para também o parente ter doença. Quais dessas doenças? Principalmente, mais uma vez, o infarto agudo do miocárdio. Tem idade para uma doença cardíaca ou ela atinge criança, adulto? Não. Sim. Existem as doenças congênitas, tem crianças que nascem com doenças cardíacas, doenças do desenvolvimento do coração inadequado. Então, isso é um grupo de patologias. E são doenças que são adquiridas com o envelhecimento. E aí vem realmente essas doenças mais comuns que o adulto vai desencadear, vai ser acometido. E aí entra o colesterol, a pressão e o infarto. Fora o infarto, que outras comorbidades podem afetar o coração? Então, o coração tem diversas doenças. Então, tem as doenças isquêmicas, são da circulação do coração, a principal delas é o infarto. Tem as doenças do músculo cardíaco, a principal chama-se insuficiência cardíaca, e tem as arritmias. Então, são doenças que podem afetar o coração de maneiras diferentes e todas são interligadas. Então, a pessoa que vai ter infarto tem risco para ter arritmia, uma insuficiência cardíaca. A pessoa que tem insuficiência cardíaca do músculo, ela pode ter arritmia. Então, as doenças começam a ficar todas muito próximas umas das outras, elas são interligadas. O senhor falou aí do fator hereditariedade, né, que é levado muito em consideração, que ajuda a ter uma doença, mas fatores de vida, uma vida sedentária, uma vida com alimentação ruim, isso também pode levar? Sim, é um contínuo de fatores, né? Então, essas doenças são adquiridas do coração, elas começam tudo com um mau hábito de vida. Obesidade, alimentação inadequada, rica em álcool, rica em sal, a falta de atividade física. Isso tudo vai levar ao impacto na saúde cardiovascular, que vai desencadear a hipertensão, o diabetes e o colesterol, e que vai terminar na doença cardíaca propriamente dita. Então, nessa longa jornada, desde a gente começar com maus hábitos até ter uma doença propriamente dita, tem um monte de coisa que a gente pode fazer para intervir nisso, de forma com remédio ou sem remédio, principalmente, para a gente prevenir a doença de fato. Né? Doutor, é notório, é público, todo mundo sabe que exercício físico ajuda o coração precisa de uma atividade física, de uma prática, mas qual a orientação que o senhor dá para aquelas pessoas que não conseguem fazer uma atividade física de forma, todo dia, 30 minutos de caminhada, 1 hora de academia? Qual a orientação que o senhor fala para eles se exercitarem de uma maneira que favoreça o coração? Então, isso tudo é tudo muito bem estudado. Então, nós precisamos ter 150 minutos ao longo de 7 dias. Então, na soma dos 7 dias, precisamos de 150 minutos de atividade física moderada. Ou 75 minutos na soma dos 7 dias de uma atividade física intensa. O que significa uma atividade física moderada? É uma caminhada leve, que acelera um pouquinho o coração, uma bicicleta ou uma natação. Ou uma atividade mais intensa, que é, por exemplo, uma musculação ou um exercício físico que acelera bastante o coração. Para aquelas pessoas que fazem atividades físicas mais intensas, 75 minutos ao todo é suficiente. E para aquelas pessoas que optam por uma atividade mais leve,
150 minutos ao todo, o que dá cerca de 30 minutos ao longo de um dia no 7 da semana. Entendi. A gente estava conversando um pouquinho antes de começar a nossa entrevista de que no dia a dia a gente pode adquirir práticas, hábitos mais saudáveis, como o senhor deu o exemplo de deixar o carro mais longe e ir andando até o trabalho. Isso. Que dicas são essas que podem ser passadas? Precisamos ser ativos. Para conseguir essa atividade física moderada, a gente precisa estar ativo, a gente precisa deixar de estar sentado no computador, no celular e fazer coisas que sejam fisicamente ativas. Então andar um quarteirão, subir um lance de escada, brincar com o filho. Então tudo isso vai levar a alguma atividade física que vai completar esse período dos 150 minutos de atividades físicas moderadas na semana. Se pudermos acrescentar uma atividade física organizada, com o professor de educação física, é muito melhor. Mas só ser ativo já é suficiente para a gente ter uma saúde cardiovascular adequada. Existe algum perfil daquele brasileiro, daquela pessoa que tem mais disposição a ter uma doença cardiovascular? O brasileiro é um paciente muito mal educado do ponto de vista cardiovascular. Metade de nós não faz nenhuma atividade física, 60% de nós está pelo menos com sobrepeso, 30% tem hipertensão. Então, assim, tem uma longa jornada para a gente poder ser mais saudável do ponto de vista cardíaco. Então, a primeira coisa é a gente se alimentar melhor, e ser mais ativo e diminuir essa grande incidência de obesidade e sobrepeso que nós temos. Procurar o cardiologista, que horas, em que caso eu preciso procurar um cardiologista? Precisamos procurar um médico. Então, a partir dos 10 anos de idade, a criança precisa ter o seu perfil de colesterol medido e a sua pressão medida anualmente. Então, a partir de 10 anos de idade, isso se intensifica com a fase adulta. Se se identificar alguma alteração no colesterol ou na pressão, aí realmente o cardiologista está indicado para continuar seguindo o atendimento. Para um adulto saudável, a consulta anualmente com o cardiologista, aferindo a pressão e medindo o perfil de colesterol no sangue, é suficiente para um bom check-up. Quem morre mais de doença cardíaca, o homem ou a mulher? O homem morre muito mais que a mulher. Por quê? O homem dessa vida não regrada. O homem ele é mais mal cuidado, né? O homem fuma mais, o homem está exposto a mais fatores de risco, por exemplo, o álcool também é um fator de risco importante para a doença cardíaca, e o homem procura menos atendimento médico, e quando procura ele está mais grave. Então, quando ele já vai é porque já está... Então o homem acaba sofrendo mais, doenças mais graves e falecendo mais e mais cedo do que as mulheres. Entendi. Diabetes também é fator de risco preocupante? O diabetes é um dos fatores mais importantes, né? E o diabetes está dentro desse conjunto de doenças que vem junto com a obesidade. Então o colesterol, a pressão e o diabetes, eles estão junto com a obesidade, com o sedentarismo. E é um dos principais fatores de risco. Entendi. A gente mostrou aí na reportagem o funcionamento de um centro especializado, né, de atenção ao diabético e ao hipertenso. Como é que funcionam esses centros na rede municipal de saúde? Esses são os centros em que a gente conseguiu unir o médico cardiologista junto com o médico especializado em diabetes, que é um endocrinologista, associado a um enfermeiro especializado em cuidados da pele, que é um problema do diabético, ao médico oftalmologista, que é importante para o cuidado do ocular do diabético, e a nutricionista. Então, o paciente, ao entrar no CEAD, no Centro Especializado em Hipertensão e Diabetes, ele tem acesso imediatamente a todos esses profissionais de saúde, e para aí começar a gerenciar um pouco melhor a saúde. O paciente, para ter acesso ao CEAD, ele precisa procurar uma OBS, passar em consulta com o clínico geral, e o clínico geral vai dar encaminhamento para o CEAD. A gente atende o paciente de risco. Então, são aqueles pacientes com hipertensão descompensada, com diabetes descompensado, ou que já tem alguma lesão em órgão, seja pela pressão ou pela diabetes. Então, quem estiver nos assistindo, que quiser ser encaminhado, precisa primeiro passar pela unidade básica, Isso, tudo começa pela unidade básica, passando pela avaliação pelo clínico geral. Ele que vai determinar esse risco e dizer para o doente qual é o melhor atendimento à saúde para aquele perfil de doença. Doutor, hoje em dia, por mais que todo mundo sabe que faz mal, muita gente ainda fuma, né? O tabagismo, ele é um fator de muito risco para uma doença cardiovascular? Ainda se fuma muito no Brasil, né? As medidas de restrição controlaram o tabagismo nos últimos anos, mas ainda se fuma muito.
o tabaco é um agressor direto para o sistema cardíaco e não tem limite de segurança, não pode fumar, né? Então, se você quiser ter uma saúde cardiovascular, é importante nunca ter acesso ao tabaco. O que é que ele faz no sistema cardiovascular? O tabaco inflama o sistema cardiovascular. Então, existe uma membrana que reveste as artérias, chamada endotélio, e esse endotélio é agredido diretamente pelo tabaco, levando a uma inflamação dessa membrana. E essa inflamação é que vai ser preenchida pelo colesterol, e a partir desse preenchimento é que vai causar o entupimento que vai levar ao infarto e ao derrame. Muitos pacientes que o senhor atende, que chegam lá com perfil de doença cardiovascular, a maioria fuma? Não. O tabagismo hoje em dia está em torno de 1/4 dos doentes. Então já há uma redução importante, visível no nosso atendimento diário da redução. Então, o que é que tem levado hoje muita gente a ter problemas cardiovasculares, no caso aí falando do centro especializado? A obesidade. A obesidade, neste momento, é o nosso principal fator de risco que precisa ser controlado. É um vilão, né? É o grande vilão. Outro fator que preocupa também é a bebida alcoólica? A bebida alcoólica ela é tóxica para o sistema cardiovascular. Existe algum limite de segurança, então os pacientes podem beber vinho moderadamente, considerado uma taça nas refeições, uma taça de vinho, mas não mais do que isso. Mais do que isso já causa dano ao sistema cardiovascular, principalmente levando à hipertensão. Então, bebida alcoólica leva à hipertensão e daí a coisa vai seguindo para ter o dano cardíaco e levando ao infarto. Entendi. Muito se fala que uma taçazinha de vinho todo dia, no lugar de fazer mal, faz bem para o coração. Isso é verdade ou isso é um mito? Provavelmente é verdade. Né? Os estudos, não existem estudos de grande porte confirmando isso. Mas a maior parte dos estudos pequenos confirmam essa teoria. Então, a princípio, a bebida alcoólica, de um modo moderado, consciente, em torno de uma taça nas refeições, de vinho, uma taça de vinho nas refeições, ela pode ser ainda recomendada para os pacientes. Eu sei que a gente já falou, mas eu queria perguntar uma alimentação inadequada. Que alimentação é aquela vilã que, se você consome, aumenta muito as suas chances de ter um problema cardíaco? Então, o brasileiro se alimenta muito mal, né? O nosso famoso prato de arroz, feijão e bife e salada, infelizmente, isso é um mito, né? A gente se alimenta com muito carboidrato. Então, carboidratos são aqueles derivados dos pães, de massas, das farinhas, do arroz. Então, a gente come muito carboidrato. Isso é um problema, porque isso vai levar à obesidade, e aí, a partir da obesidade, vai levar ao colesterol e às doenças cardíacas. E muito sal, né? Então, o brasileiro tem um mau hábito ainda de se alimentar com uma grande quantidade de sal, e isso realmente não faz bem. Entendi. E o tratamento? São tratamentos longos, duradouros, medicamentosos, cirúrgicos? Como é que acontece? Então vamos lá. Para as doenças de fatores de risco, a primeira coisa é mudança de hábitos de vida. Então a gente precisa aconselhar todo mundo a atividade física e ao controle de peso. Uma alimentação mais saudável. Então isso é fundamental para todo mundo e para sempre, né? A partir da detecção dos fatores de risco, hipertensão, diabetes, de colesterol, se essas doenças não forem tratadas sem remédio, se a gente não conseguir o controle dessas doenças sem remédio, precisa de remédio. E remédio, muito provavelmente, para sempre, né? Então, são remédios de uso contínuo e crônico. E aí vem as doenças, né? Então, falamos de fatores de risco e agora falamos de doenças. Então, o paciente com infarto, ele vai precisar, além de remédio, muitas vezes de intervenções na circulação para melhorar a circulação. Intervenções que podem ser de forma menos invasiva, com os cateterismos, ou até mesmo uma cirurgia convencional de ponte de safena, por exemplo. Entendi. Então é melhor se prevenir sempre, né, doutor? Para a gente encerrar, eu queria que o senhor deixasse um alerta para a população, para quem está nos assistindo, para ter mais cuidado aí com o coração. As doenças cardíacas, elas são preveníveis no adulto. Então, nós precisamos ter um controle dos fatores de risco, se alimentando muito bem, fazendo atividade física, para a gente poder evitar essa doença que é a principal causa de morte na nossa população. Tá ótimo, então, doutor Henrique Godoy, muito obrigada pela participação aqui no Papo Saúde, seja sempre muito bem-vindo. Obrigado. Eu fico por aqui, você continue acompanhando a nossa programação. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!